Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Várias pessoas com presença esmagadora, mas contida, estavam sentadas nas fileiras mais próximas do palco, tanto homens quanto mulheres. Frutas preciosas estavam colocadas nas mesas na frente delas. Cada uma das frutas poderia ser vendida por várias centenas de moedas, mas nenhuma dessas pessoas lançou um único olhar para elas. A garota que usou a besta fantasma da chama tem uma reação rápida. Ela vale a pena ser treinada. Vejo 2 bons estudantes aqui. Acredito que devo fazer outra visita a este lugar em 2 anos. Bem, por que se incomodar? Acho que você gosta de assinar contratos em particular. Por que não vai e os assina agora? Certo. Nós concordamos que devemos competir de forma justa. Acontece que uma certa pessoa sem vergonha foi e usou contratos para confundir as crianças. Que desprezível! Várias pessoas estavam zombando e a raiva era visível em seus olhos. Apenas 2 no grupo estavam sorrindo como se não pudessem entender o que os outros queriam dizer. Um dos 2 até teve coragem de dizer com uma risada: a vista esta noite é deslumbrante. O vice-diretor Dom Minson estava sentado ao lado com aqueles convidados. Seu rosto estava sorrindo enquanto seu coração estava radiante de orgulho. Normalmente, a escola tinha que se esforçar muito para fazer com que aquelas equipes de primeira linha selecionassem seus alunos excepcionais e pedir a essas equipes que cuidassem e treinassem aqueles alunos. Mas a situação havia virado. Era a vez das equipes implorarem a ele. Isso fez Dom Minson se sentir tão bem. Alguém notou como esse velho e astuta raposa estava sorrindo. Fazendo uma cara feia, essa pessoa perguntou: Vice-diretor Dom, diga-me honestamente. Quanto dinheiro eles lhe pagaram? Dom Minson ficou surpreso. Confuso, ele respondeu com mais perguntas. Dinheiro? Que dinheiro? Ainda mentindo. Vice-diretor Dom, isso é injusto da sua parte. O diretor nunca fez essas coisas. Você vai manter a balança equilibrada ou não? Cheios de raiva, várias pessoas viraram seus olhares para Dom Minson. Eles eram todos de times de primeira linha. Embora não pudessem fazer nada com as 2 pessoas sem vergonha, eles poderiam ser menos educados com Dom Minson. Dom Minson respondeu com um tom inocente: não sei sobre isso. Quando descobri, eles já tinham assinado os contratos. Não há nada que eu possa fazer. Como você pode não saber? Vou contar isso para o diretor. Acredite em mim. Alguém reclamou com raiva. Dom Minson disse, chateado: não tenho mais nada a dizer, mesmo que você diga ao diretor. Sinceramente, eu não sabia. Como ele estava se apegando à sua história, os outros ficaram furiosos e ainda assim impotentes. Eles ficaram perdidos quando tentaram descobrir o que fazer com as 2 pessoas sem vergonha e uma velha raposa. Secretamente, essas pessoas estavam se arrependendo de não terem inventado movimentos tão descarados. Por que eles tinham que ser tão nobres e puros em seus pensamentos? Isso foi um pecado. Nos assentos dos espectadores, Su Yanin disse a Suping enquanto olhava para o campeão da 2ª série que havia subido ao palco para a partida. Em breve será a nossa vez. Suping sentou-se em seu assento e olhou ao redor, entediado. De vez em quando, ele olhava para os assentos à distância perto do palco. Ele viu várias pessoas lá. Elas tinham que ser as poucas mais poderosas em todo o estádio. São essas equipes de primeira linha que vieram à escola para recrutar alunos? Os olhos de Suping brilharam. As equipes de exploradores de primeira linha só escolheriam alunos com potencial e força entre os alunos famosos. As equipes de 2ª e 3ª linha só poderiam escolher alunos de universidades animal de estimação astral comuns. Havia 7 escolas famosas na cidade base de Longjiang, e a Academia Pico da Fênix era uma delas. A irmã de Fan Yujin, Fan Xiaoyu, também estudava em outra escola famosa, uma que ficava na área da cidade alta. Mesmo entre as 7 escolas famosas, essa escola estava no topo, tinha uma fama bem estabelecida que ia além da cidade base de Longjiang. Su Yanin notou que a mente de Suping estava divagando. Ela sussurrou para alertá-lo. Senhor. Suping voltou a si e lançou-lhe um olhar. O que foi? Em breve será a nossa vez. Repetiu Su Yanin. Suping respondeu. Eu ouvi você. Su Yanin ficou surpresa. Você não vai se preparar? Preparar. Suping lançou-lhe um olhar confuso. Preparar o quê? Su Yanin não sabia como responder quando Suping tinha uma atitude tão indiferente. Era partida de exibição e ganhar ou perder não mudaria nada. Dito isso, se ela sofresse uma grande perda, isso ainda poderia exercer alguma influência e ela ficaria envergonhada. Além disso, ela havia assinado um contrato com um time, ela sabia que o time ao qual ela se juntaria depois das férias estava lá naquele dia. Eles podiam ver sua performance.
Mesmo sendo apenas uma partida de exibição, ela não estava menos nervosa do que quando estava em uma competição formal. Nada. Su Yanin balançou a cabeça. Ela supôs que Suping só queria subir no palco e defender seu rato relâmpago. Ela era a personagem principal. O esplendor da partida dependeria dela. Ela fechou os olhos imediatamente para se ajustar e relaxar o corpo primeiro. Então, ela começou a passar pelos possíveis cenários da partida em sua cabeça. Afinal, ela havia lutado contra o Basilisco do Trovão. Ela sabia quais habilidades aquele animal de estimação havia dominado. Desta vez, o Basilisco do Trovão havia melhorado e progredido, o que lhe deu mais pressão. Ela não podia cometer erros. Caso contrário, ela perderia de vergonha. O tempo passou voando. A partida de exibição entre o campeão e o vice-campeão do segundo ano havia chegado ao fim. O combate estava mais intenso em comparação ao dos primeiros anos. A atmosfera estava aquecida e todos estavam mais animados do que nunca. Com muita expectativa, o comentarista apresentou os nomes de Su Yanin e Yao. Outra onda de aplausos apaixonados veio da plateia. Muitas famílias dos alunos presentes ficaram inspiradas por essa cena animada. Ao mesmo tempo, eles se sentiram um pouco ciumentos e lamentáveis. Afinal, aqueles dois não eram seus filhos. Irmão, agora é a nossa vez. Yao estava sentado no meio da multidão da sexta classe do terceiro ano. Ele estava radiante como o sol e as pessoas podiam reconhecê-lo da multidão imediatamente. Sentada ao lado dele estava uma garota de cerca de 16 ou 17 anos. Ela se vestia de uma forma bonita e elegante, usando um chapéu de malha cor de café, e seus lóbulos das orelhas brilhavam por causa de dois delicados brincos de cristal. Percebendo que a atmosfera tinha sido inflamada por causa do nome de Yao, seu rosto estava coberto de excitação. Desde que ela era criança, seu irmão tinha sido seu ídolo. Ele sempre foi o melhor, seja considerando seus poderes como um guerreiro de animal de estimação de batalha ou sua força em outros estudos. Vamos lá. Yao sorriu e se levantou. Seus colegas o aplaudiram e torceram por ele. Yao era o monitor de sua classe. Ele era bonito e rico, assim como gentil e humilde. As meninas de sua classe o adoravam e os meninos também. Qingjin se levantou, rindo. Os dois caminharam pelo corredor. Muitas runas de contrato começaram a emergir no ar. O Basilisco do Trovão colocou a cabeça para fora do espaço. Yao segurou a mão da irmã e pulou na cabeça do Basilisco do Trovão. No momento seguinte, seu corpo de mais de 10 metros de comprimento também saiu do espaço do contrato. O Basilisco do Trovão bateu as asas, criando correntes turbulentas para aqueles que estavam sentados no corredor. Alguns garotos passaram muito tempo preparando suas presas, mas ficaram em uma bagunça após a onda de vento louca. Eles não estavam parecendo bem na frente de sua musa. Irritados, aqueles garotos disseram alguns palavrões em seus corações. Ao mesmo tempo, Yao já havia montado no dragão e voado. Ele chamou a atenção de todos os presentes. O dragão rugiu enquanto se aproximava do palco. Esse tipo de aparência era, sem dúvida, impressionante e arrogante, somando-se à sua aparência bonita. Muitas garotas começaram a aplaudir freneticamente. Algumas delas quase desmaiaram devido à excitação. Su Yanin também estava pronta. Ela podia sentir o quão animadas as pessoas estavam. Ela respirou fundo e disse a Suping: "Vamos." "Claro." Suping assentiu. "Yinjin, boa sorte." Lan Lelé aplaudiu. Su Yanin assentiu. Ela andou até o corredor com Suping seguindo-a. Muitas pessoas notaram os dois e houve uma pequena comemoração por eles. Su Yanin se apresentou com uma atitude discreta. A maioria da audiência ainda estava concentrando sua atenção num homem bonito em pé no topo do dragão voador. Em comparação, o brilho de Su Yanin era suave e ela recebeu pouca atenção. Yao desceu lentamente para o palco. A essa altura, aqueles que estavam prestando atenção nele finalmente notaram Su Yanin do outro lado do palco. Houve outra rodada de aplausos. Yao era elevado e fora de alcance. Por outro lado, as pessoas estavam mais curiosas sobre os mistérios escondidos por Su Yanin. As pessoas não só consideravam Su Yanin um talento. Elas achavam que ela era uma nerd, já que nenhuma pessoa normal dedicaria tanta energia a um rato relâmpago. Tem algo estranho nesse Basilisco do Trovão, certo? É simplesmente enorme. Este tamanho, o Basilisco Trovão não está mais em seu estágio de crescimento. Certo. Muitos alunos e professores excepcionais presentes ficaram chocados no momento em que o Basilisco Trovão surgiu. Muito provavelmente, o Basilisco Trovão havia atingido a idade adulta, dado seu tamanho. Em que posição estava um Basilisco Trovão adulto? Pelo menos na 7ª posição. Este era um animal de estimação que havia atingido nível avançado, sem mencionar que o Basilisco do Trovão era da família dos dragões, o mais feroz de todos os animais de estimação avançados.
Entre os animais de estimação da mesma categoria, os animais de estimação da família dos dragões eram os mais fortes de todos em combate, muito superiores aos outros animais de estimação. Apenas alguns animais de estimação da família dos demônios podiam competir contra os da família dos dragões. Um basilisco do trovão que acabou de atingir a idade adulta? Nos assentos dos espectadores, alguns dos poderosos guerreiros de equipes de primeira linha ficaram surpresos. Um animal de estimação da família dos dragões de 7ª classificação? O mestre tinha que estar na 5ª classificação, no mínimo, para invocar tal animal de estimação. Se o mestre estivesse na 4ª classificação, o poder astral do mestre seria sugado e o animal de estimação escaparia das restrições que vinham com o contrato. O animal de estimação perderia o controle e até machucaria seu mestre. Um estudante com um poder astral de 5ª categoria. Algumas das pessoas poderosas fizeram caretas e apenas uma delas estava sorrindo de excitação e orgulho. Ele havia assinado um contrato com Ial para mais tarde se juntar à sua equipe. Quanto ao fato de que o basilisco do trovão havia alcançado um avanço, ele descobriu na assinatura do contrato. Por causa disso, a equipe deu a Ial excelentes benefícios. Ial poderia se tornar um explorador oficial diretamente. Além disso, Ial poderia ter acesso a áreas não cultivadas de classe B e treinar lá. Este foi um ótimo começo para ele. Não muito tempo depois, Ial provavelmente se tornaria um explorador medalha de ouro. Ele era um talento que tinha potencial para se tornar um capitão de equipe. As outras pessoas então entenderam o que tinha acontecido. Elas lançaram um olhar para esse homem sorridente, todas com olhares horríveis em seus rostos. Antes, eles estavam apenas arrependidos de não poderem assinar um contrato com esse talento. No momento, eles estavam furiosos. Eles seriam repreendidos por seus capitães se descobrissem que tal talento havia sido roubado por outros. Mais importante, eles sentiam pena que tal talento pudesse fortalecer outro time. Isso foi uma perda enorme. Como o talento era inatingível, as pessoas estariam propensas a escolher ossos. Vários deles olharam para Dom Minsong e um deles bufou. Vice-diretor Dom, este basilisco do trovão atingiu o 7º nível. Mesmo entre os exploradores, tal nível pode ser considerado formidável. Não acho que esta partida de exibição deva continuar. O rato relâmpago da senhorita Su é forte. Dito isso, é um animal de estimação de baixo nível, não é páreo para o basilisco do trovão. Além disso, se você me perguntar, este basilisco do trovão está começando a mostrar o traço de dissuasão do dragão. Receio que o combate chegue ao fim antes mesmo de começar. Foi ele quem assinou um contrato com Su Yanin. Ela estava atualmente em seu time. Foi por isso que ele a chamaria de Senhorita Su, e por isso ele não podia aceitar essa partida aparentemente injusta. Ela não apenas serviria como um suporte para Yao, mas seu oponente também seria capaz de fazer uma demonstração de autoridade. Além disso, o rato relâmpago era um rato. As pessoas normalmente diriam tão tímido quanto um rato por um motivo. O rato relâmpago era tímido e ficaria assustado ao se deparar com um animal de estimação da família dos dragões. Se algum trauma psicológico fosse causado, então esse gênio rato relâmpago seria quebrado. Ouvindo suas palavras, as outras pessoas zombaram. A briga de cachorro come cachorro havia começado. Os outros apenas sentaram-se de lado e observaram com indiferença. Dom Minson correu para acalmar o homem. Eu disse aos professores deles e El prometeu que alertaria a senhorita Su também e pediria para ela enviar a Fênix Caída. Ele vai segurar os socos. Afinal, a Fênix Caída também é um animal de estimação avançado. Embora a Fênix Caída ainda não tenha atingido a idade adulta, ela tem seu orgulho e não será subjugada pela dissuasão do dragão. Sua derrota não será embaraçosa. No entanto, este homem estava infeliz. É uma partida de exibição quando um lado desfruta de uma vantagem de deslizamento de terra. Bem, a partida de exibição é só para as pessoas aproveitarem um show. Só uma partida onde você pode vencer e pode aparecer é chamada de jogo justo, certo? O jovem que assinou um contrato com Yao zombou. Se você tem habilidades verdadeiras, apenas vença com sua força. Fizemos concessões. O que mais você quer? Este é um lugar onde a força governa. Você terá um debate com os monstros e bestas sobre o que é injusto quando estiver explorando terras desconhecidas. Dom Minson mediou entre as duas partes em conflito. A partida está prestes a começar. Vamos assistir por enquanto. Os dois fizeram caretas e bufaram de desprezo, mas nenhum dos dois continuou a briga verbal. No palco, Yao e sua irmã pousaram no chão. Ele disse à irmã: "Fique dentro do meu escudo astral e não saia." "Claro." "Boa sorte, irmão." Ye Qingjin disse com uma risada. Muitas pessoas reconheceram Ye Qingjin quando a viram. Alguém exclamou: "Ela não é uma nova trainee da mídia de entretenimento estrela?" "É mesmo? A cantora que tornou a música A Neve Canta e as Estrelas Dançam popular? Meu Deus! Sou muito fã dela." "Ela é irmã do Yao?"
Deus, a família deles é incrível. Eles são tão bonitos. Por favor, guarde um pouco de graça para nós. A presença de Ekinjin causou alguns pequenos distúrbios. Ao contrário dos interesses de seu irmão Yeal, ela gostava de música. Portanto, ela não seguiu o caminho de se tornar uma guerreira de animal de estimação de batalha. Em vez disso, ela se tornou uma cantora. Ela foi à partida de exibição para torcer por seu irmão e, ao mesmo tempo, aumentar sua popularidade com a exposição. Ela acreditava que seria o destaque das notícias de entretenimento da cidade base no dia seguinte. Suyanin notou Ekinjin ao lado de Yeal também e isso a pegou de surpresa. Suyanin uma vez ouviu a música de Ekinjin por acaso e a conhecia. Mas Suyanin não tinha ideia de que ela, a estrela, era a irmã mais nova de Yeal. Nessa época, os guerreiros animais de estimação de batalha eram a corrente principal da sociedade. No entanto, os guerreiros animais de estimação de batalha assistiam TV e ouviam música. Portanto, esses cantores e atores tinham seus mercados e eram apoiados por seus fãs também. Suping notou a expressão no rosto de Suyanin e perguntou: "O que foi?" Suyanin voltou a si e balançou a cabeça. Nada. O olhar em seus olhos ficou mais sério enquanto ela focava sua mente. Poderes astrais surgiram dentro dela quando ela abriu o espaço para animais de estimação e convocou tanto o rato relâmpago quanto a fênix caída. Ela confiou em Suping quando ele disse que o rato relâmpago poderia resistir à dissuasão do dragão. Ainda assim, só para ter certeza, ela invocou a fênix caída também. A partida não estipulava que dois animais de estimação não poderiam ser invocados ao mesmo tempo. Era só que a demanda pelo controle do mestre quando dois animais de estimação eram invocados era muito mais rigorosa. Só aplicar as habilidades de aumento nos dois animais de estimação esgotaria um terço do seu poder astral, sem mencionar que ela tinha que fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Se ela se saísse bem, o resultado seria impressionante. Mas se ela não conseguisse lidar com isso, ela ficaria em uma confusão e isso poderia sair pela culatra. Por que ela tirou o rato relâmpago? Fora do palco, o mentor de Suyanin e Dong Minson ficaram chocados. Anteriormente, seu mentor havia encontrado uma chance de contar a ela. Ela concordou na época, mas estava claro que ela não aceitou. Os olhos de Yeal brilharam com frieza quando ele viu Suyanin chamar o rato relâmpago. Ela era incorrigível. Ele a avisou por boa vontade, mas ela foi ingrata. O rato relâmpago que tinha acabado de saltar do espaço do contrato chamou a atenção de todos os presentes. Assim que o rato relâmpago pousou no chão, ele sentiu uma ameaça, algo que era familiar e inesquecível. Em um instante, todos os seus pelos ficaram em pé. Um reflexo de alguém parado ao lado era visível nos olhos do rato relâmpago. Percebendo como o rato relâmpago estava se comportando, o desprezo nos olhos de Yeal se aprofundou. Qual era a utilidade de ter talentos e um forte poder de compreensão? Nada assim seria de alguma utilidade quando um ser verdadeiramente poderoso estivesse ali. O rato relâmpago nem ousou ficar na frente de um animal de estimação da família dos dragões. Suping viu o rato relâmpago parecendo bastante estressado e não conseguiu evitar sorrir. Ei, rapazinho! Sentiu minha falta? A criatura imediatamente se escondeu atrás da perna de Suyanin e tremeu ao ver o sorriso perverso de Suping, um que havia sido impresso profundamente em sua memória. Sua vida recente foi bastante agradável porque Suyanin sempre se certificou de que havia comida, cuidado e descanso suficientes. Mas assim que viu Suping novamente, lembrou-se de todo o treinamento de pesadelo que recebeu há um tempo. Suyanin, por outro lado, estava feliz por ter trazido sua fênix caída como um plano B. Ainda assim, ela se perguntou por que seu rato relâmpago estava com medo de Suping, em vez do basilisco trovão do outro lado do palco. Infelizmente, ela ainda não conseguia ler a mente do seu animal de estimação com mais precisão. Espera, por que ele está lá em cima? Sulingiu e viu seu irmão aparecendo junto com o vice-campeão do terceiro ano e não acreditou no que via. Ela sempre viu Suping como um fracasso preguiçoso e inútil que não sabia nada além de intimidar os fracos. Como ele poderia ficar ao lado de Suyanin? Mais importante, o que ele estava fazendo no palco? Ele iria fazer uma brincadeira grandiosa em público? Conhecendo, Sulingiu e sabia que quase tinha a resposta certa. Amaldiçoe-o. Então é por isso que ele estava na área dos senhores. Para ficar com uma garota. Sulingiu e sentiu que seu bom humor foi imediatamente substituído por uma fúria repentina. Preparem-se, vocês dois. No palco, o juiz já anunciava o início da luta. Na verdade, ele se sentia mais estressado do que os participantes, pois era responsável por garantir a segurança deles. Ele não tinha tanta certeza de que conseguiria parar um basilisco do trovão, que tinha acabado de ser promovido ao 7º posto. Suyanin acenou para o juiz e deu à sua fênix caída a ordem para se mover. O pássaro saltou para o céu enquanto estava coberto por chamas intensas. O estádio inteiro ficou mais quente. Raio ardente. Suyanin disse para ele usar seu movimento mais forte quando ainda tivesse chance.
O público exclamou em admiração quando viu a Fênix caída de 4ª categoria usando uma habilidade de 8ª categoria. Raio Ardente não era uma habilidade herdável, o que significava que Suyanin se esforçou muito para treinar seu animal de estimação. Yao viu como a multidão estava reagindo e sorriu largamente. Era exatamente isso que ele queria. Quanto melhor Suyanin se apresenta-se, mais glorioso ele pareceria depois de derrotá-la. Ao receber sua ordem, o Basilisco do Trovão soltou um uivo ensurdecedor em direção ao céu, fazendo com que todos que assistiam estremecessem diante de seu poder absoluto. A Fênix caída também teve suas ações interrompidas. Seu raio flamejante encolheu rapidamente até desaparecer. Ele cortou uma habilidade de 8º nível usando seu rugido. Então esse é o verdadeiro poder de um animal de estimação de batalha de alto nível. Alguns na plateia disseram. Suyanin fez uma careta ao perceber que seu oponente nunca teve a intenção de lhe dar uma chance de se exibir, assim como Man Lelé mencionou. A Fênix caída sentiu a raiva de seu mestre e respondeu reunindo sua chama novamente. Ainda não quer desistir? Ótimo. Vamos brincar mais um pouco. Yao sorriu. O Basilisco Trovão não tentou parar o ataque dessa vez. Ele esperou pacientemente até que o raio de fogo escaldante se aproximasse e atingisse sua asa. A tela principal do estádio mostrou uma foto em close do ataque. Lá, as pessoas viram uma cicatriz branca do tamanho de um dedo deixada para trás na asa do Basilisco Trovão, que não parecia um ferimento sério. Antes que a câmera fosse afastada, a cicatriz já estava desaparecendo. Acreditava-se também que um Basilisco do Trovão era um tipo dragão. Essas criaturas geralmente possuíam resistência superior, bem como propriedades de autorregeneração. Era raro ver um animal de estimação astral do tipo dragão sangrar até a morte. Mais uma vez, os espectadores gritaram surpresos. Mesmo que a Fênix caída estivesse abaixo do 5º nível, aquele ataque de raio ainda tinha um impacto. Um animal de estimação do mesmo nível já teria sido morto por ele. E ainda assim, o Basilisco do Trovão ignorou. Suyanin então ficou chocada demais para agir. Essa era de fato a melhor habilidade de sua Fênix caída. Nesse ritmo, ela não conseguiria passar pela defesa do Basilisco do Trovão, mesmo que ele ficasse ali e deixasse seu animal fazer o pior. A distância entre eles era muito grande. Yao sorriu satisfeito ao olhar para o rosto de Suyanin, antes de dizer ao seu basilisco para desencadear uma combinação de ataques chamativos: sopro do dragão, salmoura frígida, tempestade de trovões e olhar maligno, todos eles habilidades de alto nível. Os 3 primeiros foram feitos para mostrar o potencial bem equilibrado da criatura, enquanto o último foi para intimidar a Fênix caída. Qualquer coisa com uma linhagem inferior apenas tremeria sob o olhar do basilisco. As 3 primeiras habilidades dispararam em algum lugar no céu sem atingir a Fênix, que foi o que Yao tentou fazer. Ainda assim, seu poder mortal fez um número no estágio abaixo, como se algum tipo de batalha brutal tivesse acabado de destruir tudo. Se quisesse, Yao poderia pedir ao basilisco para queimar o estádio. A Fênix caída parou de se mover assim que foi afetada pela habilidade enfraquecer. Ela caiu e bateu no chão enquanto ainda tremia muito. Perdeu, facilmente. O estádio permaneceu quieto por um tempo no final do jogo porque as pessoas pelo menos esperavam algum tipo de confronto emocionante entre aqueles 2 brilhantes animais de estimação. No entanto, como se viu, Suyanin não era nada quando lutava contra Yao. Tudo o que ela fez foi amplificar o domínio de Yao. Mas não tinha jeito. Um basilisco trovão de 7º nível era poderoso demais. Suyanin estava tomada pela raiva e pelo desespero. Vamos lá, onde está seu rato relâmpago? Suyanin olhou para cima e viu Suping dando-lhe um olhar estranho. Mas meu rato é. Seu rato é mais corajoso do que você pensa. Pensando bem, Suping decidiu não deixar a garota continuar do jeito que estava. Em tal estado, ela perderia outra partida miseravelmente. Tudo bem, deixe que eu cuido disso. Suping suspirou e olhou para a pequena criatura ainda tremendo ao lado dos pés de Suyanin. Ei, pequeno, vem aqui logo, se não quiser envergonhar a mim e ao seu mestre até a morte. O rato piscou e fingiu com um olhar de não sei do que você está falando. Suping revirou os olhos e enviou uma ordem espiritual para ele. Faça o que eu digo ou eu o levarei para outra viagem de treinamento. O rato entendeu a vontade maligna escondida por trás daquelas palavras. Para não passar por todos aqueles pesadelos novamente, ele se juntou lentamente a Suping, depois de dar ao seu mestre um olhar suplicante. Vê aquele cara ali? Bata nele e eu vou deixar você em paz. O rato relâmpago olhou para o basilisco trovão com excitação claramente mostrada em seus pequenos olhos. Ganhar mais férias era razão mais do que suficiente para ele seguir a ordem de Suping. Ele estufou o corpo, afiou as garras e demonstrou uma vontade incontrolável de lutar. Suyanin quase caiu de boca aberta ao olhar para seu animal de estimação tão obediente quando Suping nem sequer tinha um contrato de animal de estimação com ele.
Ela ouviu como guerreiros experientes de animais de estimação de batalha podiam se comunicar com outros animais de estimação usando seus espíritos, mas ela nunca pensou que Suping pudesse fazer uma coisa dessas com seu rato. E eu nunca disse que meu rato relâmpago ouviria. Fim dos capítulos do 82 ao 84. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!